Caríssimos, cá estamos novamente, agora para aprender os conceitos de capacidade térmica a volume constante, CV, e capacidade térmica a pressão constante, CP. Nos últimos vídeos vimos que podemos escrever o calor como mCdt, em que C é a capacidade térmica, M é a massa da substância, dt é a variação de temperatura, ou equivalentemente NCV/dt, em que CV é igual a C sobre M, em que M é a massa molar da substância em questão. Mas o que é isto de capacidade térmica a volume constante? É isso que vamos definir neste vídeo, mas antes, deixem-me clarificar, isto são tudo capacidades térmicas, ou seja, quantidades que medem a resposta do sistema ao fornecimento do calor, no que toca à variação da sua temperatura. Vamos então definir capacidade térmica, não é mássica nem molar, ou seja, apenas a capacidade térmica de um dado corpo, a volume constante. E isso é definido da seguinte forma: CV é igual a ΔQ a volume constante dt. Ou seja, é simplesmente a variação de calor trocado num processo infinitesimal a volume constante a dividir pela variação de temperatura associada. Como é que será a capacidade térmica a pressão constante? Será simplesmente o calor trocado, o calor infinitesimal trocado numa transformação a pressão constante, a dividir pela variação de temperatura associada. No entanto, notem que dQ, a volume constante, é diferente de dQ, a pressão constante. E porquê? Porque o calor é uma função de processo, uma função de caminho, e depende do caminho realizado pelo sistema. Claramente o caminho é diferente se for a volume constante ou a pressão constante. Vamos então relacionar estas quantidades. Para isso, supomos uma pressão, uma transformação infinitesimal, supomos que U é função de pressão e temperatura, já sabemos que podemos olhar sempre para as quantidades como função apenas de duas das variáveis de estado por causa da equação de estado. P, PV e T são relacionados por uma curva nível de uma dada função, que agora não nos interessa qual. Não temos a especificar se estamos num gás ideal, num gás real ou o que quer que seja. Diferenciando a energia interna, temos que dU é igual a dU dP, a temperatura constante, dP mais dU dt, a pressão constante, dt. E isto, diferencial, é algo que matematicamente estamos a definir como com rigor adequado, mas que pode ser bem definido e que se encontra na aula de introdução algumas noções sobre este tipo de formalismo. Numa transformação reversível, temos que o trabalho é PDV e a primeira lei diz-nos que dQ é igual a du mais PDV, o que implica que, isto é o trabalho, que aparece na primeira lei, o que implica que dQ é igual a du dP, a temperatura constante, dP mais du dt, a pressão constante, dt, mais PDV. Mas, pela equação de estado, podemos escrever o volume como função da pressão e da temperatura. As nossas variáveis termodinâmicas são a pressão e a temperatura. Pela equação de estado, isto é equivalente a dizer que o volume é uma função da pressão e da temperatura. Isto implica, então, que dV é igual a dV dP, a temperatura constante, dt, mais dV dt, a pressão constante, dt. Substituindo na expressão de dq, nesta expressão aqui de cima, temos que dq não, delta q, às vezes tenho este hábito de dizer dq, mas vocês veem o delta e sabem que estamos a falar de uma função de processo e não de uma função de estado. Temos então que delta q é du dp, temperatura constante, dp, mais du dt, a pressão constante, dt, mais p dv dp, a temperatura constante, dp, substituir aqui este primeiro termo, mais P dV dt, a pressão constante, dt. Notem que está sempre o que está em baixo é o que está em cima, se for servir como truque, para não se enganarem. Então isto implica que num processo a pressão constante, dp é igual a zero, a pressão não varia, temos que ΔQ é igual a du dt, a pressão constante, mais P dV dt, a pressão constante, dt.
O que é que eu fiz? Simplesmente pus o dp a 0 e reuni os termos em dt. Então, isto é precisamente o CP, não é? O CP, por definição, era o dq trocado a pressão constante, que é precisamente o que temos aqui, a dividir pela temperatura. Portanto, isto que temos aqui, que eu vou sinalizar a amarelo, é o CP. Então, reescrevendo, temos que o CP é igual a du dt, a pressão constante, mais a pressão vezes dv dt, a pressão constante. E claramente que nós precisamos aqui de uma equação de estado para podermos obter o CP, não é? Porquê? Porque temos o dV em função do dt. No caso de um gás ideal, temos que PV igual a nRT. Novamente, este P está maiúsculo e este P está teoricamente minúsculo, mas é a mesma coisa. Eu desenho das duas formas. E temos que du é igual a nCV dt. CV aqui é molar, porque está aqui a mol, o número de moles antes. E para nunca se enganarem entre capacidades caloríficas, calor específico e capacidade térmica mássica ou molar, estes sufixos podem ser-vos confusos, aconselho-vos a olharem para as unidades que resolvem o problema. Ou seja, se o valor que vos é dado tem unidades de Joule por Kelvin por mole, então certamente que estamos a falar de algo que é molar por unidade de mole. Se tiver unidade Joule por Kelvin por quilograma, então certamente que estamos a falar de algo que é mássico. E neste caso, basta multiplicar por ΔT, para tirar o Kelvin, e pela massa, e obtém-se um dQ. No caso de cima, é preciso multiplicar por ΔT e pelo número de moles para obter um ΔQ, um calor. Finalmente, podemos ter apenas Joule por Kelvin. Joule por Kelvin, basta apenas multiplicar por ΔT e temos um dQ. Neste caso, temos também aqui um C por unidade molar, aqui um C por unidade mássica e aqui um C maiúsculo. Quando é capacidade térmica, usa-se uma letra maiúscula. Vamos agora continuar, depois deste pequeno à parte, e vemos que no gás ideal temos que du dt, a pressão constante, temos que du é dado por esta expressão, portanto é igual simplesmente a du por dt, que é igual a CV, ou NCV, que é igual a um CV maiúsculo. Por outro lado, com PV igual a nRT, temos que o volume é igual a nRT sobre a pressão. E isto implica que o dV dt, a pressão constante, simplesmente derivar em ordem à pressão, é igual a nR sobre P. Certo? Isto implica então que o CP, que é um NCP, no caso estamos a falar de um CP molar, é igual simplesmente a NCV mais a pressão vezes NR sobre a pressão, que é igual a um NCV mais um NR. Ou seja, CP molar é igual a CV molar mais R. E esta é a relação entre CP e CV para um gás ideal. Relacionamos assim CP e CV num gás ideal, mas esta relação apenas é válida em transformações reversíveis. Não se esqueçam, usamos dW igual a PdV, ou seja, trabalho reversível. No caso de substâncias como a água, é praticamente impossível fazer-se o aquecimento a volume constante. E nesse caso temos que CP aproximadamente igual a CV. E é válido para líquidos e sólidos. E, portanto, não se faz tipicamente uma distinção entre se é, CP, se é pressão constante ou volume constante. Resta-nos agora saber se é possível calcular CV em termos de quantidades conhecidas para um gás ideal. E a resposta é que sim, e o cálculo faz com o teorema da equipartição da energia. Consideremos, por exemplo, uma molécula de oxigênio, ou seja, dois átomos de oxigênio, que tem 6 graus de liberdade. Tem 3 graus de liberdade de translação, tem 2 graus de liberdade de rotação e tem 1 grau de liberdade de vibração. Ora, a translação está associada a uma energia cinética que no meio de v quadrado. A rotação está associada a uma energia cinética de um meio, de I, que é o momento de inércia, vezes a velocidade angular ao quadrado. A vibração está associada a uma energia cinética 1 meio de mv quadrado, velocidade relativa, em que temos aqui as duas moléculas, a molécula, e temos um segundo termo da energia potencial, 1 meio de kx².
Por isso é que a que este grau de liberdade, a estes dois graus de liberdade está associada uma energia média de kBt sobre 2 por grau de liberdade, enquanto ao grau de liberdade de vibração está associada uma energia média de kBt, porque temos dois termos na energia. Isto vem da física estatística e sendo assim, obtemos que a energia média do O2 é igual a 3 vezes kBt sobre 2 mais 2 kBt sobre 2 mais 1 grau de liberdade de rotação mais kBt, que é igual a 7 meios de kBt. Mas a energia interna é igual ao número de moles vezes o número de Avogadro, ou seja, ao número de partículas, vezes a energia média por partícula, por molécula neste caso, que é o que estamos a considerar como partícula, e portanto temos que isto é igual a 7 meios de Na. O Kb é R sobre Na, constante de Boltzmann, temperatura que é igual a 7 meios de nRT. E isto é precisamente o CV, porque temos que o du é igual a nCV dt. Isto implica que o CV é igual a du dt 1 sobre n, que é igual a 7 meios de R. Este é o CV de uma molécula de oxigênio. No entanto, o resultado experimental à temperatura ambiente é de CV igual a 5 meios. Isto justifica-se pelo facto dos graus de liberdade de vibração estarem de certa forma congelados e só se tornarem ativos a temperaturas da ordem de 1000 kelvins. Nessas temperaturas já se obtém experimentalmente um CV de 7 meios de R. Aplicando o mesmo racional para moléculas monoatómicas, diatómicas, triatómicas lineares e não lineares, podemos obter o CV e o CP em função da região de temperatura e obtemos esta seguinte tabela, que vos é bastante útil. Na maior parte dos cursos de termodinâmica é assumido que vocês sabem qual é que é o CV em função do tipo de gás que vos dão. Por exemplo, se for o ar é praticamente um gás diatómico e assim conseguem facilmente obter o CV e o CP com esta tabela. Temos aqui os graus de liberdade de translação, os graus de liberdade de rotação e os graus de liberdade de vibração. Temperatura ambiente, os graus de liberdade de vibração estão congelados e a temperaturas de ordem 1000 kelvins e superior já temos os graus de liberdade descongelados, de certa forma. Atenção, isto é para os CVs. Para o CP, um gás ideal, basta somarem mais R. Para terminarmos, notem apenas que o CV não depende dos constituintes da molécula, depende apenas de sua estrutura. É tudo por agora, vemo-nos no próximo vídeo sobre transformações isobáricas, ou seja, a pressão constante. Até à próxima.